Você passaria reto. Eu também. A maioria das pessoas passa. A gente se acostuma a olhar sem ver, a ouvir sem escutar, a conviver com a ideia de que o valor de alguém está no crachá, no terno ou no andar onde trabalha. Mas e se eu te dissesse que num prédio de 17 andares no coração de São Paulo, a pessoa mais brilhante daquela empresa não estava em nenhuma reunião de diretoria? Ela estava ajoelhada no chão, trocando o saco de lixo. Essa história não é só sobre meritocracia ou talento desperdiçado. É sobre o que acontece quando alguém finalmente vê, quando o invisível se torna inadiável e quando o preconceito é obrigado a aplaudir de pé. Se essa história te tocar, e eu aposto que vai, deixa o like agora, compartilha com quem precisa ouvir e comenta aqui embaixo. Você já foi ignorado, mesmo sendo bom no que faz? Porque hoje a história é sobre ser visto e sobre o que acontece quando isso finalmente acontece. Toda grande história começa com silêncio. O tipo de silêncio que não é calmo, é abafado. É o silêncio de quem aprendeu a não ocupar espaço, a não incomodar. Era assim que Mariana Oliveira atravessava os corredores da Logística Global Mendes, de uniforme vinho, cabelo preso e olhos baixos. Ninguém sabia seu nome. Alguns acenavam com a cabeça, outros nem isso. Ela era a moça da limpeza. E, na mente dos funcionários da empresa, era só isso. Mas naquele dia, alguma coisa ia mudar. Era uma manhã comum no centro de São Paulo. O saguão fervilhava com gente apressada, celulares vibrando, copos de café sendo agarrados como se contivessem milagres. Os saltos batiam no chão de mármore com urgência corporativa. E lá estava Mariana, agachada, esfregando o piso com dedicação, como sempre. Mas o que ninguém sabia, e talvez nem ela mesma soubesse, é que aquela manhã seria o ponto de virada da sua vida. Porque ali do lado, um homem estrangeiro estava perdido, olhando para o painel digital com o senho franzido. Tentava entender a lógica dos elevadores, mas o português travava sua mente. Foi quando Mariana se levantou, calmamente secou as mãos no pano e disse com clareza impressionante: "Yamogu Pomok, vão нужно na tretí etage? Posso ajudar? Você precisa ir ao terceiro andar?" Russo. Perfeito. Fluente. Ricardo Mendes, o CEO da empresa, estava atravessando o saguão naquele exato momento. E parou. Não pelo idioma, mas por quem o estava falando. A mulher com o esfregão, que ele já tinha cruzado tantas vezes e mal notado, agora conduzia um diálogo fluente com um cliente russo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele pensou que fosse coincidência, um acaso. Mas aí veio o entregador. "Delivery for LGM. You can leave it here at the reception, please." Ela respondeu com sotaque britânico. E logo em seguida, um fornecedor alemão se aproximou, e ela respondeu também, em alemão, 3 idiomas, em menos de 3 minutos. E aí, meu amigo, Ricardo Mendes percebeu que não estava diante de uma coincidência, estava diante de um talento, mas ainda não fazia ideia do tamanho desse talento, nem do quanto aquilo ia abalar as estruturas da empresa, porque ver alguém falar 3 línguas é impressionante, mas ver alguém fazer isso com um esfregão na mão, isso muda tudo. "Com licença", foi só isso que ele disse. Mas naquele instante o coração de Mariana pulou como se tivesse ouvido um trovão. A voz vinha de cima, literalmente, do presidente da empresa. O homem que ela já tinha visto incontáveis vezes, sempre apressado, cercado de gente importante, gravata perfeita, terno alinhado. Ela se virou devagar. Estava acostumada a receber broncas ou ordens secas quando alguém de cargo alto lhe dirigia a palavra. Mas a voz dele naquele momento era diferente. Era de quem estava curioso, não superior. "Isso era russo, certo?" "Sim, senhor", respondeu Mariana, firme, sem piscar. Ricardo deu um leve sorriso. "E você fala fluentemente?" "Sim." "E o inglês? Alemão?" "Também." "E mais algum?" Ela hesitou um segundo.
Depois, como se estivesse apenas listando ingredientes de uma receita simples, disse: francês, japonês, italiano, árabe, me comunico bem em libras e leio latim. Mas esse eu nem conto muito. Ricardo piscou. 9 idiomas. 9. Mas não havia arrogância. Não havia pose. Era só verdade crua, clara, simples. Ele a encarou por um momento. Na cabeça dele, passavam 20 anos de reuniões com intérpretes caros, de treinamentos frustrados, de tentativas de internacionalização. E ali, no próprio prédio, havia alguém que faria qualquer multinacional parar para escutar, mas ninguém tinha parado antes. Qual o seu nome? Mariana Oliveira. Dona Mariana, a senhora está livre por alguns minutos? Ela ficou em silêncio por um instante. Não era medo. Era aquele reflexo de quem passou a vida toda sendo descartado sem ser consultado. Mas ela assentiu. Tudo bem. E então, pela primeira vez em 13 anos, ela entrou no elevador executivo. O caminho foi silencioso, mas no coração de Mariana algo roncava baixinho. Uma mistura de desconfiança, esperança e a mais pura incredulidade. Trabalho aqui há 13 anos, ela disse, quase como um desabafo. Ricardo se virou. Nunca pensou que seria convidada a subir, né? Ela sorriu com o canto dos lábios. Nunca nem considerei essa possibilidade. A senhora pode se surpreender com a rapidez com que as coisas mudam, disse ele. Mas a verdade é que nem ele sabia o quanto aquilo iria mudar. Nem para ela, nem para ele. Nem para toda uma empresa que naquele dia começou a enxergar com outros olhos. A sala do presidente era fria, iluminada demais, com cheiro de couro caro e café expresso. Mariana entrou com passos contidos, como quem não tem certeza se deveria estar ali. Ricardo apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Por favor, sente-se. Ela sentou devagar, cruzou as mãos no colo. Os olhos correram pelas paredes de vidro, pelo mapamundi atrás dele, pelas bandejas de prata, pelas fotos de família que nunca viu de perto, mas não estava impressionada. Estava alerta. Ricardo se inclinou um pouco à frente. Vou ser honesto. Eu não esperava ter essa conversa hoje. Ela assentiu. Não disse nada. Só observava. Mas acabei de ouvir você falar 3 idiomas como se estivesse mudando de canal na TV. E eu preciso entender. Como alguém como você acaba limpando o chão deste prédio? Foi direto, sem rodeios. E Mariana respirou fundo. O tipo de respiração de quem está prestes a entregar algo íntimo, mas que já não tem nada a esconder. O senhor tem tempo para a verdade? Não teria perguntado se não tivesse. Ela esfregou as palmas das mãos, como se estivesse tentando aquecer as palavras antes de soltá-las. Nasci no interior de Minas. Meu pai era mecânico. Minha mãe, auxiliar de enfermagem. Gente simples, mas que acreditava em 2 coisas: trabalho honesto e educação. Ela fazia pausas curtas, mas cada frase era um bloco de concreto. Ganhei bolsa integral para estudar letras na Federal. Fui a primeira da minha família a entrar numa universidade. Estava no mestrado quando minha mãe adoeceu. Câncer. A voz não vacilou. Era a firmeza de quem já chorou tudo o que precisava e agora carrega a memória como armadura. Voltei para casa. Cuidei dela. Meu pai morreu de um AVC 6 meses depois. A vida desmoronou. Tive uma filha. Fiquei sozinha, sem dinheiro, sem plano B. Trabalhei onde dava, supermercado, asilo, escola, até que uma supervisora da limpeza aqui me ofereceu o turno da noite. Aceitei. Pagava o suficiente para manter a luz acesa e me deixava buscar minha filha na escola. Ricardo ouvia em silêncio, sem interromper, sem anotar, apenas ouvindo como alguém que finalmente entendeu o que deveria ter notado anos atrás. Mas os idiomas, eu nunca parei, estudava como podia, livros emprestados, gravações, jornais em línguas diferentes. Era o que me mantinha viva, é o que me fazia sentir que ainda importava. Houve uma pausa longa. Ela olhou direto para ele, sem medo.
A maioria das pessoas nunca perguntou. Viam o uniforme e presumiam. Essa última palavra caiu como uma sentença. Presumiam. Uma vida inteira, resumida num crachá. Ricardo recostou-se na cadeira. Sentiu um peso no peito, não de arrependimento, mas de revelação. Mariana não estava ali pedindo uma chance. Ela estava entregando uma verdade, e essa verdade era incômoda, porque expunha o que todos ao redor haviam escolhido não ver. Ricardo passou o dia inteiro com a mente presa naquela conversa, mesmo entre uma ligação com investidores e uma revisão de orçamento. Ele não conseguia parar de pensar em Mariana Oliveira, a mulher do turno da noite, que falava 9 idiomas, que carregava o mundo nos ombros sem fazer alarde, e que ninguém nunca notou. Era como se, por anos, ele tivesse olhado diretamente para um mapa, e ignorado o tesouro que estava marcado bem no centro. Por volta das 15h45, ele tomou uma decisão incomum para um CEO. Desceu até o nível de serviço do prédio. Ali, o T6. Chão não brilhava como no saguão. O ar era mais quente, os corredores mais estreitos, as paredes tinham marcas de carrinhos, caixas e anos de esquecimento. Era um mundo paralelo dentro da mesma empresa. Foi lá que encontrou Mariana, reabastecendo panos de microfibra numa prateleira de metal. Ela se virou assustada. "O senhor veio até aqui?" Não conseguia parar de pensar na nossa conversa. Ela o encarou, sem saber o que esperar. "Escute, tenho um favor a pedir." "Que tipo de favor?" "Temos uma reunião com um grupo da nossa unidade de Hamburgo. Eles chegaram mais cedo. Nosso tradutor cancelou em cima da hora. Pode nos ajudar?" Ela hesitou, por um segundo. Depois, como quem guarda o esfregão para pegar uma espada, assentiu. "Sim, alemão, eu posso ajudar." Minutos depois, ela estava na sala de reuniões 4C. 4 executivos alemães sentados, checando celulares, com expressão desconfortável. Mas quando Mariana entrou, com a postura calma, de quem já enfrentou coisa pior que reunião internacional, tudo mudou. Ela começou a falar em alemão. Claro, preciso, natural. Ricardo observava de canto de olho, mas era impossível não notar. A energia da sala mudou. Os executivos relaxaram, fizeram contato visual. Ela não apenas traduzia, ela conectava. Quando um dos visitantes fez uma piada, Mariana respondeu com outra, e a sala explodiu em risadas. Ricardo não entendeu as palavras, mas entendeu o que elas causaram. Ela não estava ali só como intérprete. Ela era ponte, elo, presença. Depois da reunião, um dos executivos se virou para Ricardo. "Ela é melhor do que qualquer profissional com quem trabalhamos este ano." "Onde a encontrou?" Ricardo olhou para Mariana, que discretamente já recolhia as xícaras de café. Aqui mesmo," ele respondeu. No corredor, alcançou-a. "Você já fez tradução profissional antes?" "Não, só ajudei em hospital, repartição pública, nunca com certificado. Minha filha precisava mais de mim." "E onde ela está agora?" "Campinas. Enfermeira, pagou a faculdade sozinha." Os dois sorriram. E por um segundo não eram mais CEO e faxineira. Eram só 2 pessoas falando da vida. Ricardo voltou para seu andar com a certeza de algo. O talento que ele procurava há anos pelo mundo sempre esteve ali. E agora ele precisava decidir o que fazer com isso. Na manhã seguinte, Mariana estava limpando o saguão leste quando sentiu uma mão leve no ombro. Era Ronaldo, seu supervisor. Ele trazia no rosto um olhar difícil de decifrar. Não era bronca, nem exatamente surpresa. Era como se ele estivesse prestes a anunciar algo que nem ele mesmo entendia direito. "O senhor Ricardo pediu para te ver de novo." "Eu fiz alguma coisa errada?" "Ele não disse, só pediu para te levar lá para cima." Ela limpou as mãos numa toalha, arrumou os cabelos por reflexo e seguiu o mesmo caminho que havia feito no dia anterior. O elevador. Executivo, o tapete limpo demais, os olhares curiosos.
Mas desta vez, algo era diferente. Pessoas no corredor a olhavam. Alguns cochichavam. Outros sorriam educadamente, como se soubessem algo que ela ainda não sabia. Uma recepcionista até se levantou e a cumprimentou com um sorriso sincero. Mariana entrou na sala do presidente. Ricardo estava de pé, tomando café preto, olhando a cidade pela janela. "Entre", ele disse, sem se virar. Ela entrou, fechou a porta e esperou. "Tenho pensado sobre talento desperdiçado", ele disse, colocando a caneca sobre a mesa. "Quantas pessoas nunca têm uma chance, não porque não sejam boas, mas porque ninguém olha duas vezes." Ela continuou calada. Estava acostumada com elogios que vinham seguidos de "mas", com promessas que nunca passavam do discurso. "Quero criar uma nova posição", continuou ele. Ela arqueou uma sobrancelha. "Uma que não existia antes. Algo que esta empresa precisa, mesmo que não soubesse disso até agora." "Para quê?" "Assessora cultural para assuntos internacionais." O ar parou. Mariana piscou. Por um instante, não achou que tinha ouvido direito. Alguém que fale as línguas, entenda as culturas, que possa ler nas entrelinhas, lidar com visitantes, fornecedores, documentos, os pontos onde vivemos tropeçando. Ela permaneceu em silêncio, o olhar fixo no chão. "Você é qualificada, provavelmente mais do que muita gente da nossa liderança, e já provou isso. Com graça, com inteligência, com resultado." "Isso é sério?" "Olimpia, o mais sério possível. Eu não tenho diploma universitário. Você tem algo melhor, experiência de vida, influência em 9 idiomas. Acha mesmo que me importa um pedaço de papel?" Ela respirou fundo, ainda desconfiada. O que eu? Porque ontem, antes das 9 da manhã, você resolveu 3 problemas em 3 idiomas. E porque eu cansei de passar por pessoas como você, fazendo o dobro do trabalho pela metade do reconhecimento." Mariana cruzou os braços. "O senhor sabe o que as pessoas vão dizer." "Não me importo." Ela o olhou por um longo momento. "Nunca tive um emprego de escritório. Você aprende rápido. Não tenho roupa para isso." "Vamos." "E providenciar um auxílio para o guarda-roupa." Ela soltou uma risada seca. "O senhor pensou em tudo, hein?" "Estou tentando." Uma pausa longa. Depois, Mariana perguntou: "E o meu turno lá embaixo? Quem vai me substituir?" "Vamos encontrar alguém." "Mas ninguém pode te substituir." O silêncio encheu a sala. Ela olhou para as mãos, depois para ele. "Tem certeza que isso não é caridade? Isso é reconhecimento. Mais do que devido." Ela mordeu o lábio inferior. Os olhos começaram a brilhar, mas não chorou. "Tudo bem então", disse ela. "Vamos ver do que eu sou capaz." Ele estendeu a mão. Ela apertou. E ali, naquele aperto de mão, não era um favor. Era a história sendo reescrita. Até quarta-feira, o prédio inteiro já sabia. Mariana Oliveira, a faxineira do turno da noite, tinha sido promovida a um cargo executivo. Não foi feito anúncio oficial. Não teve festa nem e-mail institucional. Mas não precisava. A notícia se espalhou mais rápido que qualquer memorando, de baia em baia, de sala em sala, nos grupos de WhatsApp, nos cochichos da Copa. Ninguém sabia a história completa, apenas pedaços. Ela fala 9 línguas. O próprio presidente a escolheu. Dizem que ela pode ter trabalhado para o governo. Ou talvez esteja disfarçada. Vai saber. No fundo, era mais fácil criar mitos do que aceitar a verdade simples. Uma mulher negra, de uniforme, que limpava o chão, agora tinha uma sala com nome na porta. E isso incomodava. Na copa do 12º andar, 2 assistentes de marketing almoçavam em silêncio até que uma delas não aguentou. "Eu só tô dizendo. Tenho mestrado em negócios internacionais e tô esperando uma promoção há 2 anos. Ela estava esfregando o mictório semana passada." A outra deu de ombros. "Talvez ela saiba algo que a gente não sabe." "Ah, por favor. Isso aí é o Ricardo querendo parecer moderno. Progressista, cumprindo cota."
Esse tipo de ressentimento se espalhou feito mofo, silencioso, pegajoso e muitas vezes imperceptível, mas sempre presente. Mensagens passivas agressivas nos chats internos, olhares tortos, convites omitidos, reuniões marcadas sem sua presença, mesmo quando ela era essencial. Mariana sentia, não precisava que ninguém dissesse. Sentia nos silêncios, na forma como evitavam sua sala, no jeito como falavam devagar demais, como se ela não fosse entender, mas não reclamou, não explodiu, não recuou. Na verdade, na tarde do primeiro dia em seu novo cargo, ela foi até o RH e fez um pedido inusitado. Posso ficar com o meu uniforme antigo da limpeza? A moça do RH estranhou. Mas por quê? Não para usar, só para lembrar. E ali estava ela, no 12º andar, com uma sala modesta, uma planta na mesa e um computador que mal tocava, mas com a certeza de que aquele espaço era real. Ela ainda não sabia todos os nomes, ainda tropeçava em termos técnicos, mas também sabia que talento não usa crachá e que inteligência não vem só do MBA. Quando Victor, o gerente de operações internacionais, entrou com uma pasta de relatórios, Mariana viu nos olhos dele a resistência. Ele nem se sentou, nem apertou sua mão. Então você é a nova assessora? É o que me disseram, respondeu ela, sem perder o tom. Você tem experiência em ambiente corporativo? Apenas do lado de fora, olhando para dentro. Ele entregou a pasta com contratos da Itália, relatórios de Dubai, problemas com fornecedores em Tóquio. Acha que dá conta disso tudo? Ela não hesitou. Sim, só vou precisar de algumas horas para revisar. Victor saiu sem responder, mas Mariana ficou firme, preparada. Porque ela sabia que ali dentro, entre todo o brilho e soberba, ainda havia muita gente que só entendia uma língua: resultado. Na quinta-feira à noite, quando a maioria dos funcionários já deixava o prédio, Mariana recebeu um aviso inesperado. Dona Mariana, pediram para a senhora comparecer ao 17º andar, sala de conferência C. Ela franziu a testa. O senhor Ricardo? Não, foi a diretoria. O andar 17 tinha uma atmosfera diferente, mais silenciosa, mais fria. As paredes ali não exibiam pôsteres motivacionais nem quadros de metas. Eram só silêncio e poder. O tipo de lugar onde decisões são tomadas e raramente explicadas. Ao entrar, encontrou uma mulher sozinha na mesa central, elegante, altiva, com os cabelos perfeitamente alinhados e um terno sem um vinco sequer. Era Eleonora Queiroz, diretora sênior do conselho. Ela estava ali desde os anos 90, antes da internet, antes do Ricardo, antes de quase tudo. Representava o passado e nem sempre o melhor lado dele. Sente-se, disse ela, sem levantar os olhos dos papéis. Mariana sentou-se em silêncio. Eleonora cruzou as mãos. Revisei seu arquivo. Virou a página. Você não tem diploma universitário. Correto. Nenhum treinamento e corporativo anterior. Não. Nenhuma certificação de gestão. Não, senhora. Você era faxineira aqui há 3 semanas. Sim. Eleonora recostou-se na cadeira. Ajude-me a entender como alguém com seu histórico está lidando agora com assuntos internacionais de alto nível. Mariana sustentou o olhar. Não havia arrogância, mas também não havia submissão. Porque eu falo as línguas, entendo as culturas. Já corrigi contratos com erros que custaram dinheiro à empresa. Liberei atrasos com o Marrocos. E garanti um acordo verbal com parceiros japoneses que o jurídico está finalizando. Eleonora piscou. Primeira hesitação visível. Você acha que esta empresa deve ser administrada com base em instinto e carisma? Não, senhora, respondeu Mariana. Acho que deve ser administrada com base em resultados. Silêncio. Eleonora recolheu os papéis devagar. Você é uma aposta. Mariana assentiu. Eu estou acostumada com isso. Sua voz agora era mais baixa, mas firme.
Minha vida inteira foi uma aposta. Mas até aqui eu venho vencendo. Quando saiu da sala, não voltou para seu escritório. Desceu até a rua. Sentou-se em um banco do outro lado da avenida e olhou para o prédio de vidro onde agora tinha uma sala só sua. Tantos anos ela passou por aquele lugar usando o mesmo uniforme, carregando produtos de limpeza, sem saber se alguém a via. Agora todos viam e alguns não gostavam. Ela pegou o celular, ligou para a filha. Oi, mãe. Tá. Tudo bem? Mariana fechou os olhos. Tá. Eu só precisava ouvir sua voz. Conversaram por alguns minutos. Nada muito importante. Um filme, o cachorro, o dia no hospital. Mas a risada da filha foi tudo o que ela precisava naquele momento. Quando desligou, Mariana se levantou, respirou fundo e voltou, porque às vezes a maior resposta é continuar aparecendo, mesmo quando querem que você suma. Na manhã seguinte, o prédio ainda sussurrava sobre a reunião da noite anterior. Ninguém sabia exatamente o que foi dito, mas sabiam que Mariana tinha sido chamada por Eleonora Queiroz. E quando você é chamado por Eleonora, normalmente não é para elogios. O que poucos esperavam era que, na sexta-feira de manhã, ela aparecesse mais cedo do que todos, sem escolta, sem alarde, sem abatimento. Ela entrou em sua sala como quem sempre pertenceu àquele lugar. Atendeu uma ligação do escritório da Alemanha sem pedir ajuda. Participou de uma reunião interna com clareza e precisão. E quando a sessão terminou, deixou algo claro sem precisar dizer: eu estou aqui e estou pronta. Na porta de sua sala, mais tarde naquele dia, apareceu algo curioso. Um bilhete, anônimo, escrito à mão, com letras firmes, colado no quadro branco. Nós vemos você. 3 palavras, sem assinatura, mas que carregavam o peso de gerações inteiras de invisibilidade. Na semana seguinte, algo estranho começou a acontecer. Pessoas começaram a procurá-la, não para limpeza, não para ajuda com café ou correspondência, mas para conselhos, para opiniões. Mariana passou a receber estagiários com ideias que ninguém escutava, supervisores que precisavam de orientação com clientes estrangeiros. Até gerentes começaram a perguntar: você pode revisar isso para mim? Acho que tem algo errado na tradução. Ela nunca dizia: eu te avisei. Nunca falava mais alto que ninguém. Mas seu silêncio agora tinha peso. Sua presença, autoridade. Um dos estagiários, um garoto tímido chamado Cândido, sentou-se diante dela antes de uma apresentação. Como você aprendeu todos esses idiomas? Mariana sorriu. Uma palavra de cada vez, do mesmo jeito que você vai. Não era só uma resposta, era uma aula sobre paciência, disciplina e o valor de não desistir de si mesmo. Ela não estava apenas fazendo um novo trabalho, ela estava mudando a cultura de uma empresa inteira, de dentro para fora. Na copa, onde antes só ecoavam cochichos venenosos, agora havia outra energia. Curiosidade, respeito, silêncio atento. Até Ricardo, que vinha observando tudo à distância, decidiu sentar-se com ela para um café rápido. Tenho ouvido coisas boas, disse ele. Tenho tentado ignorar as ruins, respondeu ela com um meio sorriso. Você está fazendo barulho. Ela o olhou nos olhos. E isso é bom? Por aqui. Significa que você está fazendo algo certo. A verdade é que Mariana não queria palmas. Queria possibilidade. Queria que ninguém mais precisasse limpar banheiros durante 13 anos para ser ouvido. E naquela mesma conversa, Ricardo soltou uma ideia. Tenho pensado em iniciar um programa de desenvolvimento interno para identificar talentos escondidos. Pessoas de áreas não administrativas. Ele fez uma pausa. Provavelmente há mais Marianas neste prédio. Ela assentiu. Existem. Elas só não foram vistas ainda. Quer me ajudar a construir esse programa? Ela sorriu. Já comecei, na minha cabeça. E assim nascia o Voz Interna. Não como um programa de RH, mas como uma semente plantada por quem nunca foi convidada a falar, mas agora era ouvida.
No final daquele mês, o projeto Voz Interna foi lançado, não com show pirotécnico ou tapete vermelho, mas com propósito. Era uma nova iniciativa da LGM voltada para identificar e capacitar talentos escondidos dentro da própria empresa. Pessoas que estavam no almoxarifado, na manutenção, na recepção, na copa, na limpeza. Gente que sabia mais do que o currículo dizia. Gente como Mariana. A ideia era simples, mas revolucionária. Treinamento de idiomas. Mentoria com líderes, espaços seguros para desenvolver ideias e visibilidade real nas decisões internas. A ideia de Mariana pegou fogo. Os primeiros inscritos incluíam desde porteiros até um segurança que falava francês e nunca contou para ninguém. Mariana fazia questão de acompanhar cada passo, de conversar pessoalmente, de dizer: "Eu acredito em você, porque um dia ninguém acreditou em mim." Com isso, ela foi convidada a participar de um congresso de logística e liderança em Curitiba. Foi sua primeira viagem a trabalho. Primeira vez que sentou à frente de um palco, com holofotes voltados para si, não para limpar, mas para ensinar. Diante de centenas de empresários, executivos e gestores, Mariana subiu ao palco sem script, sem PowerPoint, apenas com a própria verdade. "Eu nunca fui apenas uma faxineira", ela começou. "Eu era fluente, eu era capaz, eu estava pronta, mas ninguém nunca olhou o suficiente para ver." A sala silenciou. Ela não gritava, não pedia pena. Ela apenas dizia o óbvio que por muito tempo foi ignorado. "Da próxima vez que você passar por alguém sem crachá dourado, sem inglês no currículo, sem curso de pós, se pergunte: o que você está realmente perdendo por não ouvir essa pessoa?" Quando ela terminou, a plateia se levantou. Aplausos, alguns olhos marejados, e entre eles um jovem se aproximou, emocionado. "Minha mãe é diarista e fala 5 idiomas. Eu tinha vergonha de contar isso." Mariana tocou seu braço com carinho. "Nunca tenha vergonha de onde você vem. A única coisa da qual a gente deve se envergonhar é de permanecer cego diante do brilhantismo." Ela voltou para São Paulo diferente, não por vaidade, mas porque agora sabia que não era só sua história. Era a história de milhares, de milhões, histórias enterradas sob crachás, sotaques, uniformes, esperando por alguém que dissesse: "Eu vejo você." De volta à empresa, Mariana agora ocupava um lugar que nunca lhe foi oferecido, mas que sempre lhe pertenceu. Não pelo título, não pela sala, mas pela autoridade silenciosa de quem venceu sem atalho. Na manhã de uma segunda-feira, ela foi chamada para uma nova reunião. Delegação do Marrocos. A expansão da empresa no Middle-East, norte da África, estava emperrada há meses por falhas de comunicação, desconfiança, barreiras invisíveis que ninguém sabia como atravessar. Ela entrou na sala com um blazer bege e um leve perfume de café e coragem. Sentou-se e se apresentou em árabe marroquino fluente. Os presentes, antes distantes, se inclinaram para frente, começaram a ouvir de verdade, porque quando alguém fala a sua língua, você não ouve só palavras, você ouve respeito. Ao final da reunião, um dos representantes se aproximou de Mariana, tocou o próprio peito, um gesto tradicional de gratidão, e disse: "Ninguém nunca fez isso por nós, não na nossa língua, não assim." Mariana assentiu, com a serenidade de quem sabe o peso do gesto. "Vocês importam." Só isso. Mas a história ainda guardava uma última surpresa. Naquela mesma semana, Ricardo rebatizou a principal sala de treinamento da empresa. Sem discurso, sem festa. A antiga sala multissetorial agora tinha uma nova placa de aço escovado. Sala Mariana. Oliveira em letras pretas, limpas, definitivas. Ali onde os novos funcionários chegavam, onde líderes se formavam. Agora havia uma lembrança gravada. Grandeza não vem de crachá, vem de caráter.
No final daquela tarde, um grupo de estagiários entrava pela primeira vez na nova sala. Um deles perguntou: "Quem é Mariana Oliveira?" Um funcionário mais velho respondeu sem pensar: "Ela é a mulher que lembrou a este lugar que talento não usa terno e nem sempre vem de cima." Horas depois, Mariana encontrou um envelope lacrado sobre sua mesa, sem remetente, apenas seu nome escrito à mão. Dentro, um bilhete. Eu costumava pensar que seria invisível para sempre, mas hoje me senti um pouco mais alto por sua causa. "Obrigado", ela leu. A garganta apertou, mas não chorou, porque aquele momento era mais do que a vitória de uma mulher. Era a vitória de todos que um dia foram ignorados. E se você chegou até aqui, talvez essa história também tenha tocado você. Talvez você já tenha sentido o peso de ser invisível, mesmo sendo brilhante. Talvez alguém tenha presumido quem você é, apenas pelo que você veste, de onde você vem ou onde você trabalha. Mas nunca esqueça: talento não tem uniforme, brilhantismo não pede permissão. E sua hora pode chegar quando menos esperar. E quando chegar, ocupe o lugar, mas traga mais cadeiras com você. Se essa história te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, comenta aqui embaixo se você já foi subestimado, ou se conhece alguém com uma história como a da Mariana. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente mostrar que o lado humano da história é sempre o mais poderoso. Nunca subestime quem você ignora.